Beleza, gente. Então, a partir desse momento, a aula está sendo gravada para ser disponibilizada no Siga A. Vamos compartilhar a tela aqui. Imagino que já esteja aparecendo os meus slides aí, né? Lembrando que agora não enxergo mais o chat. A hora que quiserem, chamem no microfone aí ou peça para alguém pelo chat, né? Peça para outro avisar no microfone. Bom, gente, então vamos só, antes de começar os slides de hoje, vamos nos situar um pouquinho, né? Até como, pelo que eu vi aí, poucos viram o vídeo da semana passada e os que viram ainda disseram que esqueceu, né? O que a gente tem que ter em mente, né, quando nós vamos começar a estudar linguagens livres de contexto? E não só linguagens livres de contexto, qualquer tipo de linguagem formal. Por que nós estamos estudando isso? Porque essa é a base ou é o mecanismo com que o computador consegue entender aquilo que nós passamos para ele. E isso pode ter aplicações em vários segmentos, mas dois muito importantes, né? O primeiro, que é a parte de construção de compiladores, de linguagens de programação. Então, quando a gente está programando alguma coisa, o computador, no caso, o nosso compilador, tem que entender os códigos que a gente escreveu para conseguir transformar aquilo num programa executável. E a base, o compilador, ele é dividido normalmente em 6 etapas. As duas primeiras etapas, que são as etapas que entendem o que o programador quis dizer naquele código, elas são construídas com base nessas linguagens formais que nós estamos estudando. A segunda grande aplicação é a parte de compreensão e tradução de linguagem natural. Quando a gente tem tradutores de texto, quando a gente tem programas que entendem algum texto para extrair o significado dele, né? Uma coisa que está muito na moda hoje é a parte de análise de sentimentos na internet, para você ver como é que está o humor das pessoas. Então, tudo que você precisa entender conteúdo em texto, a base disso tudo são as linguagens formais. Então, justificando por que a gente está estudando tudo isso na disciplina até esse momento. Aí, a gente viu que as linguagens, elas têm a sua sintaxe dividida em... Primeiro, não falando em sintaxe, né? Que as linguagens têm a sintaxe e a semântica. A sintaxe que está relacionada mais à forma da escrita e a semântica ao significado. Semântica a gente não está tratando aqui, a gente está tratando só de sintaxe. Ou seja, eu quero verificar se aquelas instruções, seja numa linguagem de programação, ou seja num texto em língua portuguesa, em inglês, em qualquer idioma, se aquilo está correto ou não. Para isso, nós temos 3 níveis de sintaxe, a léxica, a concreta e a abstrata. A gente está focando nas duas primeiras, sintaxe léxica e sintaxe concreta. E a gente viu que a sintaxe léxica, ela serve para a gente formar, para a gente identificar como cada palavra da nossa linguagem é formada, se ela está formada corretamente. Se, pensando numa linguagem de programação, se toda variável começa com uma letra e depois tem letras e números. Pensando num texto em língua portuguesa, se toda palavra tem só letras, né? Porque se eu tiver um número no meio de uma palavra, ela perdeu o sentido. Isso é sintaxe léxica. E isso é conseguido com as linguagens regulares, certo? Que são as linguagens que nós vimos até agora. Essas linguagens regulares, que pode ser representada de 3 maneiras, então, normalmente a gente começa com uma expressão regular. O que é uma expressão regular? É uma forma simplesinha, né, bem concisa, da gente dizer o que é válido e o que não é válido. Eu vou dizer, por exemplo, que o CPF tem que ter 3 dígitos, um ponto, 3 dígitos e assim por diante. Eu vou dizer que um número real numa linguagem de programação é formado por dígitos, um ponto e dígitos depois. Tudo isso está na sintaxe léxica, que a gente especifica usando uma expressão regular, só porque expressão regular não é implementável. Quando eu digo não é implementável, mas aquele trabalho que a gente fez em Python.
Na verdade, vocês especificaram, né, quem fez, nem todos fizeram, vocês especificaram o que era válido e o que não era por meio de uma expressão regular. Mas por trás existe ali uma biblioteca do Python que vai transformar aquilo num autômato, porque o autômato é a segunda forma de representar uma linguagem regular. E o autômato é o que a gente diz que é o formalismo reconhecedor. Então, ele pega uma expressão regular, gera um autômato a partir dela, e aí, quando eu passo cadeias, a gente já viu como é que o autômato funciona, ele vai passando de um estado para outro, e se chegar no estado final, aquela cadeia é válida. Se não chegar no estado final, aquela cadeia não é válida. Resumindo, então, expressões regulares é uma forma de eu especificar linguagens regulares. Autômato é uma forma de eu reconhecer linguagens regulares. E para que as linguagens regulares servem? Para definir a sintaxe léxica de qualquer linguagem. Aí, no final, a gente viu as gramáticas regulares, que é uma outra forma, certo? É o que a gente chama de um formalismo gerador. Eu poderia substituir a nossa expressão regular pela gramática, certo? Ao invés de especificar ali, eu substituiria aquilo ali pela gramática. Não é tão comum a gente usar gramáticas regulares, porque a expressão regular é muito mais fácil da gente gerar do que a gramática. Então, por que nós estudamos gramáticas regulares? Para entender o que é uma gramática, e agora a gente está como se a gente estivesse passando de fase, estamos subindo um nível. E aí, nós vamos trabalhar com as linguagens livres de contexto. Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente: para que serve uma linguagem livre de contexto? Para eu especificar a sintaxe concreta das linguagens. E aí, o que é a sintaxe concreta das linguagens? Como a sintaxe léxica se preocupa com cada símbolo isoladamente, a sintaxe concreta ela vai se preocupar com a junção destes símbolos. Por exemplo, se eu tenho um if, vamos pegar Java, que é a linguagem que a maioria das pessoas usa aqui. Se eu tenho um if, depois desse if eu vou ter que ter alguma variável lógica, que pode ser simplesmente uma variável booleana ou pode ser uma comparação. E aí nessa comparação, if abre parênteses, x igual a y. Se eu olhar cada símbolo separado, o if está certo, o abre parênteses está certo, o x está certo, o igual está certo, o y está certo. Então, para a sintaxe léxica está tudo ok, porque ela analisou 5 símbolos diferentes e estão todos ok. Só porque se vocês prestaram atenção no exemplo que eu construí, eu não botei um fecha parênteses no final, certo? Aí, na hora que eu junto tudo isso nesse bolo, aí o compilador vai dizer que está faltando um fecha parênteses no final. Quem que tem condições de dizer isso? A sintaxe concreta, porque ela se preocupa com os símbolos, com a junção dos símbolos. Se eu pensar num idioma, numa linguagem natural, aí nós temos que lembrar lá das regras de análise sintática que a gente estudou em língua portuguesa no ensino médio. Eu tenho, sei lá, um verbo, por exemplo. Se esse verbo é transitivo indireto, eu preciso de uma preposição depois. Se ele é um transitivo direto, eu não preciso dessa preposição. Então, tudo isso está na gramática da língua portuguesa. E, para eu conseguir criar um programa que traduza do português para o inglês, eu vou ter que ter essas regras numa gramática livre de contexto. Aquele vídeo que era para vocês terem visto na quarta-feira, o que ele explica? Ele explica o que são gramáticas livres de contexto, né, de uma maneira geral. Ele diferencia o que é uma gramática livre de contexto de uma gramática regular, que elas são muito parecidas. Se vocês lembrarem o final da aula de terça passada, né, da aula síncrona, eu falei que para uma gramática ser regular, eu só posso ter um símbolo não terminal do lado direito. E ele tem que estar no início ou no fim, ele não pode estar no meio. Agora, para uma gramática ser livre de contexto, eu quebro essa restrição. Eu posso ter quantos não terminais eu quiser do lado direito. Esses não terminais... Chegou alguém aqui, mas não. Esses não terminais, eles podem estar em qualquer posição, então é uma gramática um pouco mais flexível. Lembrando que, pela hierarquia de Chomsky, toda gramática regular, como é questão de subconjuntos, também é uma livre de contexto. Só porque eu tenho coisas na livre de contexto que não fazem parte da regular, que é justamente isso que eu falei. É o fato de eu poder ter vários não terminais
e esses não terminais estarem em qualquer posição da nossa produção. Tá, e para que tudo isso serve? Como eu falei antes, para especificar a sintaxe concreta. Por que a gramática regular não consegue especificar a sintaxe concreta? Já comentei também, mas sempre é bom a gente revisar. Basicamente porque na sintaxe, na gramática regular, eu não consigo fazer o balanceamento dos símbolos. Eu não consigo verificar se a quantidade de chaves que eu abri é a mesma que eu fechei. E com linguagem livre de contexto eu consigo, e isso é fundamental para a sintaxe concreta. Eu saber que a quantidade de parênteses que eu abro e fecho numa expressão é a mesma. Pegando uma linguagem como C, Java, né, a quantidade de chaves que eu abri para, por exemplo, abrir um método, dentro do método tem um for, dentro do for tem um if, dentro do if tem um while. Então, cada chave que eu vou abrindo ali para marcar essas estruturas, eu tenho que fechar depois. É para isso, então, que as linguagens livres de contexto servem. O que eu falei até agora, basicamente, então, é uma revisão do porquê a gente está estudando a disciplina de uma maneira geral, essa diferenciação do que é uma linguagem regular e livre de contexto, diferenciando tanto em termos de para que elas servem, quanto em termos de como elas são construídas. Aí, antes de agora iniciar nesse slide de hoje aí, perguntas sobre essa parte que eu falei aí, essa rápida revisão? Não sei se ajudou, se atrapalhou, se confundiu mais. Beleza, Gabriel. Os demais aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Ok. Então, como ninguém colocou perguntas, vamos em frente. Qual é o nosso objetivo de hoje, gente? Hoje nós vamos falar sobre autômato de pilha. Então, primeiro nós temos que definir formalmente o que é um autômato de pilha. Vamos diferenciar um autômato de pilha de um autômato finito, que é algo que vocês já conhecem, né? Vocês conhecem autômatos finitos determinísticos, autômatos finitos não determinísticos, mas os dois são autômatos finitos. E depois nós vamos ver como analisar cadeias usando esses autômatos de pilha. Então percebam que é algo muito similar com o que a gente já fez nas linguagens regulares. Só como eu falei, a gente sobe um pouquinho o nível do tipo de cadeia que a gente consegue analisar. A literatura recomendada, então, se alguém tiver acesso na seção 6.7 do livro do Paulo Menezes, está bem explicada essa parte de autômato de pilha, e na seção 3.4 desse livro de introdução aos fundamentos da computação. Mas esse primeiro aqui, ele é mais focado nessa parte. Bom, primeira pergunta. Qual é a relação de um autômato finito com as linguagens regulares? Foi o que eu acabei de falar para vocês. Um autômato finito é a forma que eu tenho de implementar um reconhecedor de linguagens regulares. Eu vou lá na expressão regular e eu digo o que é válido e o que não é, e o autômato finito é a forma que eu implemento o programa, né, pensando bem em código mesmo. Não tem como a gente implementar uma expressão regular. Como eu já falei para vocês, quem fez o trabalho em Python, a gente especificou a linguagem regular. E essa é a grande vantagem das bibliotecas. Vocês não precisaram implementar o autômato que está por trás dela. Mas, na verdade, lá nós temos um autômato e a gente viu, né, como pegar uma expressão regular e transformar aquela expressão num autômato. Então, o autômato serve, um autômato finito serve para reconhecer linguagens regulares. E aí, da mesma forma que o autômato finito reconhece as linguagens regulares, o autômato de pilha reconhece as linguagens livres de contexto, né, em função dessas diferenças que eu já citei ali na nossa revisão. Um ponto que é importante a gente diferenciar aqui, ó. Quando eu tenho um autômato um autômato finito, né? Agora tem que falar sempre o termo autômato finito para diferenciar de pilha. Quando eu tenho um autômato finito determinístico e um autômato finito não determinístico, eles são equivalentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles reconhecem as mesmas linguagens, eles reconhecem as mesmas cadeias. Nós até fizemos exercícios. Pega um autômato não determinístico, capaz de reconhecer um determinado tipo de cadeia,
transformamos ele para um autômato finito determinístico, usando aquele método dos subconjuntos, né? Lembra que a gente vai montando lá a tabelinha, e no final o autômato finito determinístico, ele reconhece as mesmas cadeias do não determinístico. E aí, lembrando, o não determinístico muitas vezes é mais fácil de você criar, só porque na hora de implementar ele é pouco eficiente. Então, normalmente, o que a gente faz? Se é uma linguagem simples, que a gente consegue fazer o autômato finito determinístico direto, a gente faz direto. Se não, a gente faz um não determinístico, aplica todos aqueles termos ali e transforma num determinístico para poder fazer a implementação. Só uma curiosidade, a gente vai ver isso em compiladores, né? Como é que eu consigo criar a primeira etapa, que é a análise léxica de um compilador? A gente pode implementar tudo no braço, né? Fazer o código todo, mas hoje existem vários geradores de analisador léxico. Como é que eles funcionam? Você só coloca as expressões regulares do que é válido e do que não é válido. Aí o gerador, usando lá o algoritmo de Thompson, que é um algoritmo que eu nem passei para vocês aqui, ele gera um autômato finito não determinístico, e aí, usando os métodos de subconjunto, ele gera o autômato finito determinístico e cria o código desse analisador para nós. Então, só para vocês verem que como tudo isso está bem amarrado, né? Agora, com autômatos de pilha, isso não é válido. Os autômatos de pilha não determinísticos, eles reconhecem coisas, né, ou outras linguagens que os autômatos de pilha determinísticos não conseguem reconhecer. Tá? Então, não existe a mesma equivalência da forma que existe nos não determinísticos. E aí, da mesma forma que nos autômatos finitos, a gente acaba usando os determinísticos em função da eficiência, porque o fato de ser não determinístico, né, gera vários caminhos alternativos na hora de analisar cadeias, e isso acaba atrasando a nossa análise. Por isso, na disciplina aqui, como não existe essa equivalência, a gente acaba usando só um, nós vamos ver apenas os autômatos de pilha determinísticos. Para vocês começarem a entender a diferença de um ponto de vista mais superficial aqui. Do lado esquerdo, nós temos o esquema de um autômato finito. Qual é a ideia? Aqui, o que a gente chama de fita de leitura, vocês vão ouvir muito esse termo aqui a hora que chegar a segunda parte da disciplina Couperin em máquina de Turing. Aqui está a cadeia que eu quero reconhecer. Então, A1, A2, aqui são os símbolos, tá? É uma letra, é um dígito, é qualquer símbolo que a minha linguagem aceite. Usando aquela nomenclatura mais formal que a gente viu no início da disciplina, na fita de leitura estão os símbolos do alfabeto. Aqui, ó, nesse controle, pode ver que tem o símbolozinho da função de transição do autômato. Aqui é como se fosse a tabela do autômato, que diz que se eu estou no estado 1 e eu leio o símbolo X, eu vou para o estado 3, por exemplo. Então, essa parte de controle mais essa letra aqui representa a nossa tabela. E nós temos aqui um registrador, né, uma variável, que sempre armazena o estado atual que eu estou do autômato. Por que ela precisa disso? Porque a tabela pega, se eu estou num estado 5, por exemplo, e eu li o X, então agora eu vou para o estado 7. Aí o que vai acontecer? Nós vamos ler o próximo símbolo da cadeia, o próximo símbolo da fila. Bom, eu já estava no estado 7, agora a hora que eu li uma letra A, então eu vou para um outro estado 3, por exemplo, e assim por diante. Então, isso aqui é o autômato finito, pode ser tanto determinístico ou não determinístico, mas vamos pensar no determinístico, que é mais fácil. Aqui do lado direito, nós temos o esquema de um autômato de pilha. Ele tem a fita de leitura também, ou seja, a cadeia que vai armazenar os caracteres que eu quero reconhecer. Temos a tabela de transição do nosso autômato da mesma forma. Temos o estado atual, né, o estado em que o nosso autômato está. Só isso tudo, né, esses três elementos que eu falei, são exatamente iguais ao do autômato determinístico. O que vai mudar aqui? Ele tem uma pilha a mais. Pilha bem naquele sentido que vocês estudaram lá em estrutura de dados, né? Uma estrutura onde eu vou poder armazenar várias informações e a última informação que entrou vai ser a primeira informação que vai sair da pilha.
E é graças a essa pilha aqui, ó, que está no autômato, por isso o nome já dele, né, autômato de pilha, é que nós conseguimos fazer tudo aquilo que eu comentei antes, de balanceamento de símbolos, etc., que o autômato finito não consegue resolver. Então, desse slide, eu imagino que ainda esteja um pouco abstrato, depois a gente vai ver alguns exemplos mais práticos ali para vocês, mas o que é importante vocês entenderem? Um autômato de pilha, ele tem tudo que um autômato finito tem. Só que, além de tudo isso, ele tem mais uma pilha para fazer um controle de estados aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta até este momento, antes da gente seguir? Nada de perguntas por enquanto? Então, vamos em frente. Bom, vamos entender como é que a gente representa as transições num autômato de pilha. Quando a gente tem um autômato finito, se eu estou num estado E qualquer, estado 0, estado 1, estado 2, não importa. Lembram que aqui na aresta eu tinha uma única letra, por exemplo, o A. Então, se eu estou no E, no estado 5, e eu leio uma letra A, eu vou para um outro estado, que aqui está representado como E', o estado 6, o estado 7 e assim por diante. Isso é um autômato finito. No autômato de pilha, notem que nós temos mais dois elementos aqui na transição. Então, o estado E é a mesma coisa. O próximo símbolo na fita de entrada for o A, é a mesma coisa. Agora, ó, eu só vou poder fazer essa transição lá no autômato finito. Se eu estou num estado, leio o A, eu já vou para o outro. Agora não. Eu só vou poder fazer essa transição se no topo da pilha tiver um símbolo B qualquer. Aí sim, se lá no topo da pilha tiver esse símbolo B, aí eu faço a transição. E quando eu faço a transição, o que, que eu faço? Eu desempilho o B e eu empilho um terceiro símbolo Z. Aqui A, B e Z, gente, é como se fossem letras genéricas, tá? Pode ser qualquer símbolo do nosso alfabeto. Aqui eu estou dando um exemplo que, se lá na cadeia eu tenho A, no topo da pilha eu tenho B, eu tiro o B e coloco um Z. Pode acontecer de qualquer um desses três símbolos aqui ser vazio. Eu estou usando essa letra aqui, se eu não me engano é gama, já não tenho mais certeza também. Estou usando, não, estou colocando aqui, é porque alguns livros usam essa como cadeia vazia, tá? O livro que a gente usa o epsilon, então, assim, a maioria dos exercícios estão com epsilon, mas eu estou colocando aqui para quando vocês se acharem na internet outros materiais com essa letra, saibam que representa cadeia vazia também. Bom, se eu tenho um vazio no lugar do A, então vazio B e Z, quer dizer que eu vou passar de um estado para o outro sem analisar nada na nossa cadeia, ou seja, eu não vou consumir nenhum elemento lá da entrada. Eu só preciso desempilhar o B e empilhar o Z. Agora, se o B for vazio, o que, que acontece? Eu vou fazer a transição a hora que eu tiver um A, independente do que está na pilha. Porque como aqui, ó, essa letra indica o que tem que estar na pilha para eu poder fazer a transição. Se aqui tiver representado uma cadeia vazia, quer dizer que eu posso fazer a transição sem tirar nada. Não é que eu vou fazer a transição sempre. Eu dependo desse A aqui, né? Eu só posso ir do E para o E' se eu tiver o A na entrada. Mas a pilha eu não preciso verificar. E aí eu não desempilho ninguém. E se o Z for vazio, quer dizer que eu vou fazer a transição do E para o E' se eu achei um A. Se tiver o B na pilha, eu desempilho, mas eu não preciso colocar nada no lugar deste símbolo. Nós vamos fazer aqui um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Não se preocupem com a construção do autômato de pilha, tá? Não é muito fácil a gente pensar nisso aqui mesmo, principalmente para coisas mais complexas. E a gente vai ver em compiladores que, na verdade, a gente simula um autômato de pilha de uma maneira um pouquinho diferente do que ele foi pensado formalmente.
Então, a definição formal dele ela é fundamental, a gente entender, mas na hora de implementar na prática, a gente implementa um pouquinho diferente. Então, por isso que eu não foco na disciplina, na construção de autômato de pilha. Mesmo quando a disciplina era totalmente presencial, já era algo que eu não focava muito mesmo. Aqui nós temos um autômato de pilha, certo? Que vai reconhecer expressões aritméticas. Aí, aqui no autômato, essa letra T, ó, que a gente chama de terminal, ela representa qualquer número ou qualquer variável que apareça na nossa expressão. Então, notem que os nossos símbolos terminais, vamos lembrar lá do nosso autômato finito. Os símbolos terminais, ou seja, os símbolos do alfabeto, é aquilo que leva de um estado para o outro. Percebam que toda transição aqui, ó, o primeiro elemento é um símbolo terminal, é um símbolo do alfabeto, porque é a parte igual entre o autômato finito e o autômato de pilha. Essa transição começa com abre parênteses, ó. Então, se eu estou nesse estado e leio um abre parênteses, eu fico aqui. Se eu estou nesse estado e leio um T, aí é o que está explicado aqui em cima. O T representa qualquer número ou qualquer variável. Eu vou para cá. Se eu estou aqui e leio um fecha parênteses, eu fico aqui. Se eu estou aqui e leio um mais ou um menos, eu volto para cá. Então, essa parte do autômato que eu falei para vocês é o nosso autômato determinístico. Tá? Simplesmente verificando as cadeias, os símbolos válidos ali, que é o abre parênteses, o fecha parênteses, o sinal de mais, o sinal de menos, e qualquer número ou variável que representado aqui no autômato pelo T. Só porque, além disso, agora nós temos os símbolos de pilha, que são esses outros símbolos que estão colocados aqui. Eu vou abrir aqui o whiteboard para a gente fazer os exercícios lá para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Eu só preciso copiar isto. Opa, peraí, deixa eu pegar aqui do... Preciso dessa figura. E vou pegar estes exercícios aqui. Vocês conseguem enxergar bem os símbolos da figura para entender aqui o que tá acontecendo? Pelo tamanho aqui, tá bom ou tem que aumentar? Beleza, obrigado, Igor. Bom, qual é a ideia aqui? Então, naquela figura, deixa eu até voltar aqui, ó. O que nós temos na figura? Uma fita de leitura. O que é a fita de leitura? São os símbolos que eu estou analisando. Então, no nosso primeiro caso aqui, ó, a nossa fita de leitura, vamos colocar aqui, ó. A nossa fita de leitura vai ter o abre, vai ter um X, vai ter um mais, vai ter um 10 e vai ter um fecha. Aí eu não vou fazer bonitinho o desenho aqui porque dá muito trabalho, né? Mas aqui está a nossa fita de leitura com cada um dos nossos símbolos separadamente. Aí aqui ó, nós temos o controle. O que é o controle? É o autômato em si. Então, o nosso controle está especificado aqui no autômato. Nós temos uma variável que diz qual é o nosso estado atual. Então, vamos colocar aqui, ó. O nosso estado atual vai vir para cá. Deixa eu fazer maior porque aqui. E nós temos também a nossa pilha que está aqui embaixo. Então, vamos fazer aqui uma pilha meio tortinha, mas dá para entender a ideia. Bom, como é que funciona o processo de análise? Quem é que está na nossa fita de leitura aqui? É o primeiro símbolo, opa, é o primeiro símbolo que eu quero processar. Ó. Então, na minha fita de leitura, eu tenho isto aqui.
Quem é o meu estado atual? Então, sempre começa no estado inicial do autômato. Percebam por essa setinha aqui, ó, que o nosso estado inicial é o nosso AP. Então, qual é a lógica agora? Eu estou no AP, eu tenho na minha fita um abre parênteses. Eu tenho uma transição aqui para ele. Mas percebam que agora, como é um autômato de pilha, eu não posso verificar só o símbolo, eu tenho que verificar toda a produção. Para essa produção, ó, eu tenho que ter na fita um abre parênteses, na pilha uma cadeia vazia. Então percebam que aqui apareceu o vazio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso executar esta transição independente do que esteja na pilha. E eu não vou desempilhar nada. E essa barra quer dizer que eu vou empilhar um X. O que é esse X aqui? É um termo que a gente cria, não tem nada a ver com esse X aqui de fora, tá, pessoal? É um símbolo do alfabeto de pilha que a gente cria para fazer o controle. Nesse caso, o X está servindo para controlar quantos parênteses eu abrir. Então, resumindo, eu posso fazer essa transição? Posso. Por quê? Na fita eu tenho um abre parênteses, eu não preciso me preocupar em empilhar nada, desempilhar nada e vou empilhar um X. Então, vou fazer a transição. O que isso impacta? Impacta em que eu consumi o meu símbolo da pilha, esse símbolo eu já analisei, depois eu vou passar para o próximo. Eu não desempilhei nada por causa desse epsilon, e eu empilhei aqui um símbolo X. E qual é o próximo estado que eu vou? A transição fica nele mesmo, então eu continuo no estado AP. Bom, terminei uma transição, vou fazer a segunda. O que eu tenho agora? Que estado que eu estou? No AP. Então, estamos no AP. O que tem na fita? Um X. Lembrando pela descrição do problema que tudo que é nome de variável e número é reconhecido aqui como um símbolo T. Então, eu posso sair daqui ó, do AP e ir para o FP graças a isso aqui. Bom, e a pilha? A pilha, notem que tem lambda e lambda. Então, eu não preciso fazer nenhuma alteração na pilha. Então, com essa transição, o que vai acontecer? Eu vou consumir esse símbolo aqui. Agora, eu vou passar para cá. Como eu não tenho nada na pilha, a pilha fica exatamente como está, só que agora, ao invés de eu ir para o símbolo AP, eu vou para o estado AP, desculpem, eu vou para o estado FP. Então, essa foi a transição que nós acabamos de fazer. E aí, alguma pergunta até agora? Nada? Então, voltamos. Vamos até o final do exemplo. Bom, nós estamos no estado FP. Estamos no FP. Qual é o próximo símbolo da cadeia? É um mais. Eu tenho alguma transição do FP com mais? Tem. Eu volto para o AP. O que acontece na pilha quando eu tenho mais? Nada, ó. Percebam que é lambda e lambda. Então vai acontecer a mesma coisa de antes. Aqui eu vou passar para o próximo símbolo da cadeia. Aqui não estou mais no AP, eu não estou mais no FP, eu volto para o AP. Bom, estamos no AP e temos um número. A gente já viu que número é o T. Então, eu vou sair do AP e volto para o FP. Consumimos esse número aqui. Voltamos aqui, saímos do AP e vamos para o FP. E, novamente, nada com pilha ainda. Agora sim, ó, estou no FP. Quando tem um fecha parênteses, eu tenho alguma transição para ele? Tenho, que fica nele mesmo. Só que para eu fazer essa transição, eu tenho que ter um X aqui no topo da pilha. Eu tenho X no topo da pilha? Tenho. Então, eu posso fazer. Aí, eu vou processar esse símbolo, quer dizer que eu terminei de processar a nossa cadeia toda, continuei no FP, desempilhei o X,
e não vou empilhar nada, porque aqui o Epson está dizendo para eu não empilhar nada. Bom, como é que eu sei que essa expressão está correta? Antes eu tinha que verificar duas informações. É verificar se eu tinha concluído a cadeia toda, né? Tinha processado a cadeia toda, aqui a gente viu que sim, nós processamos a cadeia toda. Eu tinha que ver se eu estava num estado final, aqui a gente está no estado final, né? Porque o FP é final. Isso é o que eu já fazia no determinístico. Agora, além disso, eu tenho que ver se aqui na pilha, a pilha está vazia. Percebam que a pilha ficou vazia. Então, quer dizer que essa expressão aqui está correta. E aí, gente? Agora com o exemplo completo. Ficou claro? Ficou confuso? Como é que está isso aí? Ok, obrigado, Luísa. Os demais aí. Alguém tem alguma dúvida? De ter uma condição aonde, Gabriel? Quer ver? Pode voltar no slide ali, professor, por gentileza. No slide ou aqui na Aí, figura? aí. Só fiquei um pouquinho de dúvida quando passa para lá, tem um T, aí tem uma vírgula, lambda ou lambda. É isso mesmo? Eu acho que eu interpretei errado. Não, aqui é lambda ou lambda. Quer dizer o Exato. quê? Que se você está no estado A e você achou uma variável, um número, tu pode ir para o F. Aí o que que o primeiro lambda diz? Que tu não precisa desempilhar nada. Tu não se preocupa com a pilha. E o segundo lambda diz que você não precisa empilhar nada depois. Ou seja, é uma transição que vai acontecer sem fazer nenhuma alteração aqui na pilha. E quando faria alteração, quando tem um X ali em vez de... Exatamente. Perceba na de cá, ó. Quando o lambda é primeiro, quer dizer que você não tira nada na pilha, você só coloca o x na pilha quando faz essa transição. Uhum. Do lado de cá, perceba que está invertido. Aí, como o x está antes da barra, quer dizer que cada vez que eu passo aqui, eu tiro um x da pilha e não coloco nada, porque o segundo lambda é o que está depois da barra que a gente coloca, né? Aí, como tem lambda aqui, eu não preciso colocar nada. Entendi. Entendi. Vamos entender o porquê que isso aqui está para que isso está servindo na pilha, ó. Perceba que cada vez que eu tenho um abre parênteses, eu não tiro nada e eu coloco um X. Quer dizer que se eu abrir três parênteses, né, eu vou passar aqui, eu vou ter 3x aqui na pilha. Cada vez que eu acho um fecha parênteses, eu tiro um X da pilha e não coloco nada. Aí, se eu achei 3 fecha parênteses, quer dizer que eu vou tirar os 3x da pilha. E no final, eu vou considerar correto. Agora, vamos imaginar que eu abri duas vezes parênteses. Eu vou colocar 2x na pilha. E que eu fechei só um. Eu só vou tirar um x da pilha. Aí lá no final vai estar sobrando um aqui. E aí o meu programa, a minha expressão está errada. Então é assim que a gente consegue saber se a quantidade de elementos aberto é a mesma de fechado. Entendi. Então a condição sempre vai ser depois da vírgula o que ele vai tirar, né, da pilha. Entendi. Valeu, professor. Isso. Não, depois da barra, né? O que ele vai tirar? Foi mal, depois da barra. Beleza, valeu, professor. Não, ó, peraí. Eu falei uma vez certo e falei outra vez ao contrário. Depois da vírgula é o que ele tira e depois da barra é o que ele coloca na pilha. Ah, tá. Tá? Pra Beleza, ficar então. bem, falar com calma para ficar bem claro. O pessoal E tem aí? mais O que dúvidas mais ali, aí? professor. A Luísa pediu se dá pra fazer mais exemplos e o Igor pediu, o senhor vai abrir ali, beleza. Isso, eu vou fazer os outros exemplos, sim. A ideia é fazer juntos aqui para a gente. Daí já vai responder a pergunta dos dois ali, né? Então vamos lá. Bom, o nosso estado aqui vamos aproveitar. Agora aqui sim, a nossa cadeia eu vou ter que apagar essa aqui para nós trazermos a outra, né? Então vamos por aqui, ó. Eu nem vou escrever fita de leitura, vocês já sabem o que é. Só vou colocar os símbolos, né?
Então, aqui está os dados que nós vamos processar. Opa. Ainda bem que eu fiz computação, que se eu fizesse alguma coisa que dependesse de desenho e letra bonita, eu estava morto. Vamos lá, então aqui está essa cadeia. Vamos fazer todo o processo novamente. Estado inicial, AP. Por que AP? Porque todo autômato tem um estado que ele começa, né? Lá nos autômatos finitos a gente geralmente chamava de Q0. Aí aqui eu coloquei, não, tem a setinha que indica, né? Então estamos aqui no AP. A pilha sempre começa vazia. Então vamos em frente. Qual é o primeiro símbolo que eu estou processando? Abre parênteses. Se eu estou no AP, tem um símbolo para abre parênteses? Tem, que faz essa transição. O que eu preciso em termos de pilha para executar isso aqui? Nada. Ó, eu não vou tirar nada da pilha, não preciso verificar nada. Só vou colocar um X. Então, esse símbolo foi processado corretamente. Nós continuamos no AP, porque a transição fica aqui, e nós colocamos um X na pilha. Próximo símbolo, o que é? A letra X, a variável X. Muito bem. Estamos aonde? No AP. Então, se estamos no AP e achamos uma variável, vamos para onde? Para o FP. Só que para ir para o FP, eu tenho que olhar a pilha? Não, é um lambda, então eu não preciso me preocupar com a pilha. Tenho que pôr alguma coisa na pilha? Também não. Então, não vou mexer em pilha. Simplesmente vou reconhecer a cadeia aqui, né? Reconhecer a variável X, já passo para o próximo. Estamos aqui. E agora nós não estamos mais no AP, nós estamos no FP. Eu vou fazendo assim mais rapidinho, mas se alguém quiser parar, pedir para explicar, parar no meio, pode pedir, tá? Daí só alguém me avisa aí no microfone. Muito bem, estamos no FP e temos um menos. A primeira coisa que a gente faz, gente, é igual ao autômato finito. Se eu estou no FP, eu tenho uma saída com menos, eu tenho uma aresta com menos, é a primeira verificação que eu faço. Tenho. Ela me leva para o AP. Aí, depois disso, eu vejo, eu preciso me preocupar com a pilha? Em algumas transições, sim. Nessa, não, porque é lambda e lambda. Então, se eu estou no FP e acho um menos, eu volto para o AP. Voltamos para o AP. E a nossa cadeia aqui foi reconhecida também. Já reconhecemos o menos. E como é lambda e lambda, não preciso me preocupar com a pilha. Notem que a gente só interage com a pilha na hora que eu tenho abre e fecha parênteses, porque essa pilha só está servindo para isso. O resto é reconhecido por um autômato normal. Muito bem. Próximo símbolo, abre parênteses. Onde nós estamos? No AP. Onde nós estamos? No AP. Abre parênteses? Pode? Pode. Vai para onde? Fica nele mesmo. Preciso me preocupar com a pilha? Não, não preciso ver o que tem na pilha. Só preciso colocar um novo X. Então, ao reconhecer esse abre parênteses aqui, ó, reconhecemos ele, tá ok. Permanecemos no AP, não mudou nada, só colocamos um outro X aqui. Quer dizer que eu já abri dois parênteses. Muito bem, estamos no AP, qual é o próximo símbolo? 8. 8 é um número, uma variável. Aqui a gente chamou de T. Então, estamos no AP, lemos um T, vamos para o FP, sem modificar nada na pilha. Então, reconhecemos aqui. O 8 já está ok, foi para cá. E agora nós estamos no FP. FP, mais, tem saída? Tem. Volta para cá. Então, voltamos com mais para cá, sem mexer em nada na pilha. Já reconhecemos o mais. E já estamos aqui de volta no AP. Estamos no AP. Depois do mais vem o quê? Vem o Y. Y é um T. Voltamos para o FP. Sem se preocupar com pilha novamente. Aqui foi o 4, né, que a gente processou agora. Então, estamos no FP. Muito bem. Agora estamos no FP e achamos um fecha parênteses. O que acontece? Tem transição para isso? Tem. Só que eu só posso executá-la se eu tenho um X aqui.
Aí, eu tenho um X? Tenho. Então, eu vou desempilhar esse X. E permaneço no FP só porque esse fecha parênteses já foi reconhecido. Bom, estamos no FP e achamos mais um fecha parênteses. Ficamos no FP e eu só posso fazer isso se eu tiver um X. Eu tenho um X? Tenho. Tiro o X, fica no FP, essa cadeia foi reconhecida. Novamente, quais são agora os 3 critérios para a cadeia estar correta? Todos os símbolos têm que ser analisados, esse aqui foram, cheguei no final, tenho que estar num estado final, FP é final, minha pilha tem que estar vazia, pilha vazia, essa expressão foi reconhecida corretamente. Tranquilo esse? Agora aqui vem o que era Y, Gabriel, que tu pensou? Não entendi. Sabe que eu não sei se era Y ou se era 4, mas... Aquele 4 ali tá muito com cara de Y. Eu copiei lá dos slides, né? Eu não lembro. Mas não vai mudar. Não, é Y mesmo, Gabriel. Tá? Professor, uma pergunta. Mas assim, sendo 4Y aí não muda, né? Que tudo está resumido no T ali. Pode falar. O que acontece com a pilha se você encontra algum caractere que ela não. Que o autômato não reconheça? Como assim? Nada. Não entendi. Não acontece nada se ele encontrar um. De repente tá com um X na pilha ali. Aí ele vai pra lá, vai pra FP. Aí, tipo, se ele encontrar um caractere que ele não reconheça, a pilha se mantém? Isso pensando, tipo, num exercício assim, que se a gente encontre, como é que fica o estado atual da pilha? Ela se desmancha? O que que acontece com a pilha? Fica normal? Se tu tá num estado e tu não tem mais transição a partir dali, e a pilha tem alguma coisa. É isso? Isso. Tu vai gerar um erro, tu vai dizer que a cadeia tá errada e tu interrompe a tua análise. Tipo, joga tudo fora, entendeu? Ah, entendi. Tu Beleza. não vai guardar nada, tu não precisa dar sequência naquilo ali. Entendi, valeu. Aí tinha pergunta aqui também, acho que era do Igor, né? Se vai ser aceito, já vamos fazer junto para ver se vai ser aceito ou não. Então, são esses últimos dois aqui. Nós vamos fazer os dois exemplos, que os dois têm algumas coisas interessantes para nós analisarmos. Então, deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Vamos pegar aqui agora. Abre parênteses, X. Assim. Outro abre parênteses, A mais B. Fecha parênteses, fecha parênteses. Vamos ver o que vai acontecer com essa expressão aqui. Beleza. Processo tudo igual. Começamos no A, P. Primeiro símbolo abre parênteses. Bom, posso ter abre parênteses? Posso. Fico na mesma transição, no mesmo estado, desculpem, fico no AP. Não preciso desempilhar nada, não preciso verificar nada. E vou colocar um X. Então, coloquei um X aqui. Aqui está ok. Vamos para cá. Muito bem. Estamos no AP, tem uma variável. Tem alguma transição para isso? Tem. O AP com uma variável aqui T vai para o FP. Sem desempilhar e sem empilhar nada. Vamos para lá. Opa. Trocamos aqui, não estamos mais no AP, estamos no FP. Beleza, estou no FP. Qual é o próximo símbolo aqui? Abre parênteses. Existe alguma transição no FP que começa com abre parênteses? Nope, né, como o Juber colocou ali. Não tem. Então aqui dá um erro já, ó, certo?
E é um erro que não tem a ver com a pilha. Ele é um erro do próprio autômato determinístico. Eu não tenho transição para ele. Aí, assim, ó, aqui, se eu estou nesse estado, ou eu abro um parênteses, ou eu fecho um parênteses, né? Daí poderia ser x entre parênteses, ele aceitaria, ou eu vou ter que ter um mais ou um menos, que é para fazer uma operação. Eu não poderia nem ter um abre parênteses aqui, como eu tive, e nem uma outra variável, tipo, abre parênteses x, a. Tem que ter um operador no meio. Então, essa aqui está errada, certo? Sem verificar a pilha. O erro foi identificado apenas nas transições do autômato determinístico. Ficou claro, Igor? Tua dúvida? E os demais aí? Beleza. Alguém ficou com alguma dúvida nessa aí? Vamos em frente, então. Vamos fazer a próxima. Essa aqui foi fácil, que a gente já achou o erro de cara, né? Agora vamos fazer outra aqui. abre parênteses, x menos, abre parênteses, a mais b, fecha, fecha. Vamos fazer assim, depois nós vamos fazer um pouquinho diferente. Já dá para ver na cara que essa aqui vai dar errado, né? Não era isso que eu queria fazer. Ufa, ainda bem que existe Ctrl Z aqui. Beleza. Então dá para ver que vai estar errado, porque nós abrimos 3 parênteses e fechamos 2. Agora vamos ver aqui na pilha o que vai acontecer, né? Como é que o autômato vai identificar esse erro aqui. Professor, o Gilbert fez uma pergunta ali, ele falou assim, se o mais 5 teria o mesmo problema. Deixa eu ver aqui. Esse tipo de autômato que nós temos aqui, Gilbert, ele não reconheceria aquele tipo de... essa expressão que tu colocou aí, entre parênteses mais 5, tá? Daria o mesmo tipo de erro, porque daí nós estaríamos aqui no AP e a hora que você acha um mais, né, depois do parênteses, você não tem uma transição para isso. O exemplo que você colocou aí é uma construção válida dentro das linguagens de programação, né? Então, o autômato tem que trabalhar com isso. Mas como esse aqui é um autômato bem simplesinho, ele não dá conta, tá? Então, vai dar o erro, o mesmo tipo de erro mesmo. Perfeito. Obrigado aí por avisar, Gabriel. Vamos iniciar, então. Começamos no AP, como sempre. Começamos na primeira cadeia, no primeiro parênteses. Eu vou fazer mais rapidinho. Se alguém se perder em algum momento, pede para eu parar. Estamos no AP, abre parênteses, continuamos no AP, não desempilha nada, empilha o X. Então, continuamos no AP, empilhamos o X e vamos passar para o próximo símbolo que está aqui. Continuamos no AP, achamos mais um abre parênteses, ficamos no AP, não desempilha nada, empilha o X. Então, empilhamos um novo X, processamos esse símbolo daqui, continuamos no AP. Estamos no AP e agora o próximo símbolo é a variável x. Então, nós vamos para o FP e agora sem mexer na pilha. Então, processamos o x, vamos trocar de estado. Vai para o menos e aqui nós vamos para o FP. Estamos no FP, lemos o menos, voltamos para o AP, né? Processamos corretamente sem mexer na pilha. Então, do FP a gente volta para o AP e passamos para o próximo símbolo. O menos já foi processado corretamente.
Estamos no AP e vamos ler um outro abre parênteses. E aqui está tudo normal. Ó. Então, ficamos no AP, não desempilha nada, empilha o X, né? E só consome esse abre parênteses. Então, consumir quer dizer que ele foi processado corretamente, vamos para cá, e pela transição colocamos mais um X e continuamos no AP. Então percebam como nós processamos os 3 abre parênteses, eu tenho 3x na pilha, vou ter que de alguma forma tirar esses 3x daqui. Agora, estamos no AP e achamos a variável A. Então, vamos para o FP. Tem uma transição para a variável do AP? Tem. Então, consumimos o A, correto. E o nosso estado, que era AP, agora, deixa eu dar uma organizada melhor aqui, agora passa a ser FP. Vou fazer um quadrado maiorzinho. Estamos no FP, achamos um mais, volta para o AP, consumimos o mais. Consumimos o mais, vamos para lá e voltamos para o AP. Tudo sem mexer em pilha, né? Estamos no AP e temos uma variável B. AP com variável, volta para o FP, consome aquele símbolo da variável. Então, vamos consumir ali e aqui. Processamos o B, fecha, vamos para lá, e aqui estamos no FP. Estamos no FP e temos um fecha parênteses. Né? Está aqui. É possível? É. Tem uma transição que fica no FP, só que para executá-la eu preciso desempilhar um X. Eu tenho um X na pilha? Tenho. Então, eu consigo executar aqui, eu consigo consumir esse fecha parênteses, permaneço no FP, porque a transição é para ele mesmo, e consumo um X. Tenho um fecha parênteses. Estou no FP. Posso fazer essa transição? Posso, desde que eu tenha um X na pilha. Então, coloquei aqui. Cadê? Está aqui. Consumimos o fecha parênteses, terminamos a cadeia, ficamos no FP e tiramos um X da pilha. Acabou a cadeia. Quais são as 3 condições para eu considerar correta? Tem que ter processado a cadeia toda. Consegui satisfazer essa condição. Tenho que estar no estado final. Consigo satisfazer essa condição. O FP é final. A pilha tem que estar vazia. Não consigo satisfazer essa condição. Por isso, a cadeia é considerada errada. E aí, voltando na pergunta do Gabriel, simplesmente o que vai aparecer lá? Uma mensagem de erro. É como o Java dá uma mensagem de erro para vocês ali, certo? Faltou fechar um parênteses numa determinada instrução. E aí ele abandona a pilha e abandona tudo. Por quê? Porque ele não vai continuar a análise a partir daqui. Na hora que você for lá, colocar um fecha parênteses e mandar compilar de novo, ele vai começar tudo do início, certo? Por isso que ele abandona do jeito que está. Se nós tivéssemos mais um fecha parênteses aqui, ó. Então, vou colocar mais um fecha aqui. Bom, antes de continuar, até aí, ficou tranquilo isso? Alguém ficou com alguma dúvida? Beleza, obrigado, Gabriel. Os demais aí também? Joia. Dando sequência, vamos imaginar agora, tá, que já existisse esse abre parênteses aqui. Então, quando eu consumir esse abre parênteses, veio para cá. O que vai acontecer? Estou no FP e tenho um fecha parênteses. Posso consumir? Posso. E aí, quando eu consumo esse fecha parênteses, eu continuo no FP e eu desempilho um X. Aí ele ia ver que o programa está correto, porque eu abri 3 e fechei os 3. Agora vamos imaginar uma outra situação, que eu coloquei 4 parênteses aqui. Ele não está pegando ali. Mas que burro. Desenha aqui. Aí, mais um fecha parênteses. Então, quando eu processei esse fecha parênteses e terminei a pilha, ó. Opa. E terminei a pilha, eu vou processar esse cara aqui. Aí eu tô no FP, aqui eu tô mostrando outra situação para vocês. Eu tô no FP e tenho um fecha parênteses. Existe uma transição para isso? Existe. Ela fica aqui mesmo. Só que eu só posso executar a transição se eu desempilhar um X. Eu tenho um X para desempilhar? Não. Aí vai dar o erro também. Por quê? Porque ele não consegue
executar uma transição, porque não tem esse símbolo para desempilhar. E aí, quais são as 3 condições que a gente tem? Pilha vazia, nesse caso, ok. O estado tem que ser final, nesse caso, ok. Mas a minha cadeia tem que ser toda reconhecida, nesse caso, não, ok. Percebam que onde eu identifiquei o erro, ele foi diferente. Quando faltou parênteses, o erro ficou na pilha, porque ficou um X aqui sem desempilhar. Quando sobrou parênteses, a pilha ficou ok, e o erro ficou aqui em cima, porque eu não consegui processar a cadeia toda. E aí, pensando já num compilador, é dessa forma que o compilador consegue nos dar aquelas dicas, que tem um parênteses a mais ou que tem um parênteses a menos. É dessa forma, né? Dependendo da forma que ele identifica o erro, ele consegue nos dar aquelas mensagens de erro. E aí, gente? Com esses exemplos agora, ficou mais claro aí para vocês? Boa. Agora eu tenho isso, Juber. Aí eles vão fazendo esse processo online, vamos dizendo, né? Alguns errinhos mais simples eles já vão avisando. Então, é esse processo aqui. O problema não, né? Hoje, como a gente tem os computadores com bastante poder de processamento, isso é bem tranquilo. Só que daí ele está sempre fazendo essa etapa de análise, né? Tanto léxica quanto sintática, enquanto a gente está digitando. E com certeza isso consome um pouquinho de processamento. Só que, como eu comentei, hoje em dia, se vocês olharem ali a ocupação do processador da gente, né, quando a gente está fazendo qualquer coisa, ela é mínima, né? Então a gente tem poder de processamento sobrando. E é isso que eles fazem exatamente, né? Quando a gente está digitando, ele vai executando aquilo ali em paralelo. Depois desse slide, gente, eu vou para uma... Opa, cadê? Eu vou para uma parte um pouquinho mais formal, daí vamos formalizar isso aqui. Então, antes de passar, eu quero ver se está bem claro os exemplos, se ficou alguma dúvida que a gente tenha que resolver aqui, antes de ir para a definição formal. Ou podemos avançar. Vou entender este... Beleza. Então, deixa eu reprojetar aqui os slides. Bom, a definição, gente. Para falar da definição de um autômato de pilha, eu resgatei aqui a definição de um autômato finito. Lembrando que um autômato finito ele é uma quíntupla, ou seja, ele é formado por 5 elementos. O primeiro elemento qual é? Os símbolos do alfabeto de entrada, ou seja, as letras, os números, né, os caracteres que o meu autômato reconhece. Na maioria dos exemplos que nós fizemos com 0 e 1 era o nosso alfabeto, A, B e C, eram os símbolos do nosso autômato. Mas, quando a gente pensa numa língua portuguesa, por exemplo, são as 26 letras do alfabeto, maiúsculo e minúsculo, são os números que eu posso usar, é a vírgula, é o ponto, são todos esses que eu posso usar, esses símbolos para construir um texto em língua portuguesa. Se eu pensar numa linguagem de programação, tá, vai ser o quê? As letras do alfabeto, os dígitos, os operadores, mais, menos, vezes, divisão, igual, maior. Então, tudo isso faz parte dos símbolos do alfabeto. Um conjunto finito de estados, ou seja, temos o conjunto Q, que são os estados do autômato. Naquele exemplo anterior, nós tínhamos 2 estados apenas, o AP e o FP. Tá? Vocês fizeram vários autômatos, então Q0, Q1, Q2, Q3 faz parte dos autômatos. A função de transição, ou aquela tabela, que faz o quê? Ela relaciona um estado com um símbolo do alfabeto para retornar ao próximo estado. Ou seja, eu pego um estado P qualquer, sendo que esse estado pertence ao meu conjunto de estados. Eu pego um caractere, um símbolo A qualquer, que pertence ao meu alfabeto. E a tabela vai dizer qual é o estado que eu atinjo, né, a partir do estado que eu estou com aquele caractere. Tem um estado inicial, um único estado inicial, que normalmente a gente chama de Q0,
que é qualquer um dos estados que pertencem a Q. Como eu falei, normalmente a gente chama de Q0, mas se eu quiser dizer que o meu estado inicial é o Q10, eu posso. Pode confundir, então não recomendo que façam isso, mas qualquer estado pode ser o estado inicial. E temos um conjunto de estados finais. Aí a gente já viu que eu não preciso ter um único estado final. Eu posso ter vários estados finais. Então eu tenho aqui um conjunto F que está contido ou é um subconjunto de Q, né? Então, desses estados todos que eu tenho, eu pego algum daqueles estados para ser o estado final. Isso é um autômato determinístico. O que muda para um autômato de pilha? Quase nada. Os símbolos do alfabeto a gente viu que nós temos iguais. Naquele exemplo ali era o abre parênteses, o fecha parênteses, o mais, o menos, variáveis e assim por diante. O conjunto de estados permanece exatamente igual. O Q0, né, a identificação do estado inicial, fica igual. A indicação dos estados finais também fica igual. O que muda? Agora não é mais uma quíntupla, é uma sextupla. Eu tenho um outro conjunto aqui, ó. Esse conjunto V é o que a gente chama de alfabeto da pilha. Naquele exemplo anterior, o que era o nosso alfabeto da pilha? Era aquele símbolo X, porque eu só empilhava e desempilhava X. Vamos imaginar uma outra situação onde eu quero usar, pensando em expressões matemáticas, eu quero usar abre e fecha parênteses, abre e fecha colchetes e abre e fecha chaves. Eu não posso usar o X para todo mundo, porque daí se eu abro uma chaves e fecho um parênteses, ele vai dizer que está correto. Então eu poderia usar, por exemplo, o X para parênteses, o Y para chaves e o Z para colchetes. Cada vez que eu empilho, que eu acho um abre parênteses, eu empilho um X. Cada vez que eu acho um fecha, eu desempilho um X. Cada vez que eu acho uma chaves, um abre chaves, eu empilho um Y. Cada vez que eu acho um fecha chaves, eu desempilho um Y. Então, esse símbolo X, Y e Z que eu usei é o alfabeto da pilha. Só para vocês entenderem que não vai, que nos autômatos grandes, né, eu não vou ter um único símbolo na pilha, eu vou ter vários símbolos intercalados. E aí, com essa adição desse conjunto dos símbolos da pilha, a nossa função de transição muda um pouco. Se vocês lembrarem antes, a função de transição dependia do estado que eu estava e do símbolo do alfabeto. E aí ela me dizia para qual estado eu ia. Agora não, a minha transição ela depende do estado que eu estou, do símbolo do alfabeto que eu tenho e do símbolo da pilha que eu preciso consumir, ou seja, do topo da pilha. E além de me dizer para qual estado eu vou, ela vai me dizer o que eu preciso colocar na pilha também. Então, aqui está apenas a formalização daquilo que a gente já viu no exemplo anterior. Além de eu ter estado e símbolo do alfabeto, agora eu tenho estado, símbolo do alfabeto e pilha. Além de mudar de um estado para o outro, que é o que está indicado aqui no Q1, eu mudo o topo da pilha também. Como nós vimos, né, em algumas transições eu não tiro nada, só coloco. Em outras eu não coloco nada, só tiro. Outras eu não faço nada, nem tiro nem coloco nada na pilha. E naquele autômato não tinha, mas vai ter situações que a gente tira e coloca na mesma transição. Então aqui está a formalização de um autômato de pilha, lembrando, determinístico. A gente não vai estudar autômatos de pilha não determinístico. E aí? Perguntas? Fala, Júber. Tem que estar no topo, Júber, tá? Lembra da ideia de pilha que vocês viram lá em estrutura de dados. Pilha é uma estrutura que a gente só pode mexer no topo dela. Se você mexeu lá no meio, deixou de ser uma pilha, virou uma lista normal, tá? Então tem que estar no topo. Se tiver no meio, mas não for no topo, dá erro do mesmo jeito. Beleza? Os demais aí.
Então, só fechando, antes de voltar ali, já estamos encerrando os slides, né? Aproveitando essa dúvida do Juber aí. Gente, pilha é uma estrutura que, quando a gente estuda lá em estrutura de dados, né? Parece uma coisa meio inútil, assim, né? Qual é a babaquice de só botar em cima e tirar o último que colocou ali, não poder mexer embaixo. Pilha é uma das estruturas que tem mais aplicações em todas as áreas da informática, né? Aqui a gente estuda pilha, daí, obviamente, compiladores, a gente trabalha com pilha porque é uma sequência. Inteligência artificial tem vários algoritmos implementados com pilha. Tem muita coisa, né, que a gente acaba trabalhando com pilha. Então, é sempre importante que vocês tenham bastante clareza dessa questão aí do funcionamento da pilha. Várias outras disciplinas, né, grafos também, a gente acaba usando pilhas, certo? Então tem muita coisa aí que a gente trabalha com pilha. Bom, agora já, como eu falei, o conteúdo está encerrando, só organizar os nossos últimos dias de aula aqui da disciplina, certo? Deixa eu passar para o Cigar, que vai ficar mais fácil aqui. Então, hoje é dia 15, aula síncrona, lá estão os slides do que eu acabei de mostrar para vocês, na hora que vir a gravação eu vou colocar ali. Amanhã, dia 16, aula assíncrona, não temos aula. E aí tem a lista 3.1 para vocês fazerem. É uma lista bem curtinha, tá? Acho que são 3 ou 4 questões só que eu fiz. São 3 questões. As duas primeiras é para gramática, tá? Para vocês criarem 2 gramáticas aqui, daí aqui tem a característica da linguagem que vocês vão criar a gramática. E a terceira é com autômato de pilha, certo? Para vocês usarem esse autômato que está pronto e verificar se essas 2 cadeias aqui estão corretas ou não. Essa lista vocês vão me mandar até o dia 21, segunda-feira que vem, e no dia 22 nós temos a prova, certo? A prova vai funcionar no mesmo esquema da prova de grafos ali. Eu vou abrir das 8 da manhã até as 11. Ah, não. Essa aqui não dá para fazer isso, desculpem. Volta a fita. Eu vou abrir a prova às 8 da manhã e vou fechar a prova. Vou dar até a 1 da tarde para vocês, certo? Então, tem que fazer no horário da aula da manhã. Por que disso? Porque no dia 23 já é a recuperação. Então, eu preciso corrigir as provas de vocês na terça à tarde. Aí, na quarta de manhã, a gente vai ter aula síncrona daí. Vocês vão ver as notas, vamos corrigir todas as questões, tirar dúvidas das questões ali que vocês ficaram com dúvida. E aí, na quarta, depois da aula, eu libero a recuperação e daí sim, daí eu deixo até as 11h59 da quarta-feira para vocês fazerem a recuperação. E daí, no dia 24, véspera de Natal, eu corrijo tudo, publico nota para vocês saírem de férias já sabendo a nota que vocês tiveram nessa parte da disciplina. Então, fiquem atentos, né, com esses 2 pontos. Semana que vem, inverte. Nós não temos aula na terça, para vocês fazerem a prova, é a assíncrona, e temos aula na quarta, que é quando eu vou fazer a correção. E o segundo ponto a prova não vai ser igual grafos, que vai ficar aberta das 8 até as 11h59. Ela vai estar aberta das 8 da manhã à 1 da tarde apenas. E daí à tarde eu já vou corrigir. Tá claro isso para vocês? Alguém tem alguma pergunta? Ah, com certeza, vai ser legal. Vocês já fizeram a prova de cálculo ou ainda não? Já, é que eu ia dizer, se não fizeram a de cálculo, estudem para não precisar da recuperação. Mas se já fizeram, meu conselho talvez tenha chegado um pouco tarde, né? Na verdade, ficou meio apurado ali, né? Prova na terça e a recuperação na quarta, porque eu tinha marcado essa prova para amanhã, de teoria da computação. Só que daí amanhã vocês têm prova com o André também, né? De banco de dados. Aí a gente acabou combinando com o André, eu joguei minha prova para terça, para vocês não terem as 2 provas ao mesmo tempo, certo? Então, a gente combinou assim, recuperação e prova não teve como evitar de ficar tudo junto, mas pelo menos 2 provas. Isso é até bom para vocês estudarem mais para a primeira prova, daí não precisa de recuperação, né? Gente, minha parte encerrou. Estou por vocês aí. Perguntas
sobre o conteúdo, perguntas sobre o funcionamento final da disciplina aí, qualquer dúvida, senão a gente encerra. Lembrando que essa disciplina aqui, enquanto vocês pensam, vocês têm alguma dúvida, eu só ministro 2 créditos, tá? Então a minha parte encerra semana que vem. A parte final é a parte de máquina de Turing, complexidade de algoritmos, essas coisas. Aí é o Perim que ministra a partir de fevereiro do ano que vem. E eu já avisei, mas vou avisar de novo. A segunda parte da disciplina é um pouquinho mais complicada, para ser modesto um pouquinho. Eu acho ela bem mais complicada do que a primeira, tá? Então caprichem para sair com uma nota boa aqui, porque na segunda parte lá com o Perim, com certeza a coisa fica um pouquinho mais difícil. Luísa, tranquilo? Os demais tranquilo também? Dúvida naquele V, o que que é V? Não entendi, Kevin. Na definição formal do autômato? Então, deixa eu voltar aqui. A tua dúvida é o que representa esse V aqui em cima? É isto? Ah, o como definir, não. Aquilo ali são símbolos que você cria, Kevin, certo? Você que vai dar o nome que você quer e o significado de cada um deles. Então, naquele exemplo ali, né, foi um exemplo que eu peguei do livro, o autor do livro, ele sabia que ele precisava de um símbolo para contar se a quantidade de abertura de parênteses e fechar é o mesmo. Aí ele chamou de X, ele poderia chamar do que ele quisesse. Como no exemplo que eu dei, se eu quero contar abre parênteses, fecha parênteses e assim por diante, e colchetes e chaves, eu preciso de 3 símbolos diferentes. Então, tudo que eu quero contar, né, a pilha, ela serve para essa parte de contagem. Talvez eu não tenha deixado isso bem claro antes. Ela vai servir para eu saber se quantos elementos eu abri, quantos eu fechei e assim por diante. Para cada símbolo diferente que você quer a contagem, você vai ter que colocar um elemento lá no Z. E aí, como eu dei o exemplo, parênteses, colchetes e chaves, eu preciso de 3 elementos. Se eu vou chamar de ABC, XYZ, do que eu vou chamar, isso não importa, tá? O que importa, você tem que definir o que você quer contar. Naquele exemplo da pilha, da lista 3.1 ali, ele quer contar a quantidade de letras de A e de B, certo? Como se fosse o abre e fecha. Então, até deixa eu abrir aqui para ter certeza, mas se eu não me engano, isso, ele só quer saber se a quantidade de As, certo? No início é igual à quantidade de Bs no final. Então, por isso que ele tem um único elemento que ele chamou de X também. Então, não vai ter nenhum exercício aí com mais de um símbolo na pilha. O conjunto V vai ser só um só. Eu poderia desempilhar mais de uma coisa. Numa mesma transição, tu diz, Gilbert? Não, numa mesma transição, não. Você desempilha um símbolo por vez. Deixa eu ver o que tu escreveu agora. Tá, tô tentando entender a viagem que tu tá querendo fazer para eu ver de que forma isso é possível. Sim, daí tu bota um colchetes e tu quer dizer que esse colchetes equivale aos 2 parênteses, por exemplo. É isso, né? Tá, eu só tô pensando que como assim eu tenho um cérebro mais normal, sabe, mais limitado, eu não tinha nem pensado nessa hipótese. Então, agora, como tu deu uma viajada maior, eu tô pensando de que forma a gente coloca isso aí na pilha. Porque lá em compiladores, como eu falei, a gente não implementa o autômato de pilha exatamente dessa maneira formal. A gente implementa um pouquinho diferente. E lá pode fazer isso que tu está falando, certo? Quando a gente implementa lá o analisador sintático, tem até, eu dou alguns exemplos dessa forma, que a gente desempilha mais de uma coisa por vez.
Agora, no autômato formal, tô pensando se vai para um outro estado. Eu teria que dar uma pesquisada, Gilber, não sei te responder agora, tá? Eu sei que na prática, como a gente implementa um reconhecedor, a gente consegue fazer isso. A gente consegue desempilhar dois ou até mais. A gente pode desempilhar vários símbolos ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Agora, no autômato de pilha formal, eu não sei. Dá uma pesquisada e depois eu te. Na questão do reconhecedor, sim. Porque no reconhecedor a gente implementa ele como duas tabelas. Né? No autômato determinístico é uma tabela só. No autômato de pilha, né, que a gente usa, que não é bem o autômato de pilha, mas o reconhecedor que a gente simula o autômato de pilha, são duas tabelas. E aí nessas duas tabelas a gente consegue desempilhar vários ao mesmo tempo. Aí tranquilo. E o Kevin são os que eu coloco. Isso, exatamente, Kevin, é o que coloca na pilha, exatamente. Então, acho que agora ficou mais claro. Mais alguma questão? Então, só não saiam ainda, eu vou interromper a gravação aqui, daí vou fazer a chamada ali, dar o print, e daí nós já encerramos.